É saudável rir das coisas mais sinistras da vida, inclusive da morte. O riso é um tônico, um alívio, uma pausa que permite atenuar a dor. Sabe quem disse isso? Charlie Chaplin. Bem-vindos. Aqui tem notícia e opinião, a minha. Que o Senhor abençoe a edição de número 63, nessa quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Bom, pessoal, dizem que rir é o melhor remédio. Sim, há estudos científicos que comprovam que a risada tem efeito anestésico e aumenta a imunidade do nosso organismo. O riso acelera o processo de cura e diminui o tempo em internações hospitalares, por exemplo. Mas toda vez que eu saio aqui, pelas ruas de Fortaleza, onde eu moro, sem brincadeira, tem sempre uma farmácia nova em alguma esquina, e isso me preocupa. É impressionante, porque me dá a sensação de que o povo está cada dia mais doente. Não ri, não sabe mais rir, não tem do que rir, e se vai rir de alguma coisa dita por algum humorista, por exemplo, tem que saber que agora é proibido rir de determinados assuntos, determinados temas. O humor perdeu a graça? Não. Mas a hipocrisia está tentando fazer graça com o riso e até tirar de nós o bom humor. Eu estou falando disso porque hoje eu assisti no Pânico uma entrevista com um humorista chamado Léo Lins. É um cara que eu acho que nem todo mundo aí que me acompanha sabe quem é. É um cara que trabalha aí nesses shows de stand-up. Ele faz parte dessa geração de novos humoristas, o humorista que fala de tudo. É um tipo de humor, é humor, né? É aquele que faz graça com situações corriqueiras, sobre gente comum ou incomum mesmo. É sempre uma versão exagerada sobre qualquer assunto, e dependendo de como a história é contada, pode ter muita graça, alguma graça ou nenhuma graça. Porque é humor, simples assim. Humor é algo que primeiro provoca riso e depois te faz pensar. O objetivo, primeiro, é criticar os poderosos. Criticar comportamentos extravagantes, bizarros, situações absurdas. Como, por exemplo, essa história que aconteceu ontem, né, do cara que nunca foi condenado por crime algum na vida, tem uma ficha limpíssima, quase angelical, mas foi julgado e condenado por uma corte repleta de gente com a ficha mais suja que pau de galinheiro. Nós estamos no Brasil, né, pessoal? Aqui, os poderosos estão tão poderosos que ditam as regras de moral e bons costumes, que o populacho deve praticar, sem que apontem o dedo para os poderosos, dizendo que eles não agem da mesma forma. É aquela tal história, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Então, falando do Léo Lins, ele já tinha sido linchado moralmente nas redes sociais no ano passado por conta de uma piada idiota sobre alguém com hidrocefalia. Por conta disso, ele perdeu o emprego num programa de TV e ganhava bem, né? Essa semana, o Léo Lins foi condenado pela juíza Gina Fonseca Correia, do Tribunal de do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela determinou que o humorista tirasse do canal do YouTube um especial que já foi assistido por mais de 3,5 milhões de pessoas. Pior de tudo é que o pedido de censura partiu do Ministério Público de São Paulo. O MP acusou o humorista de ser politicamente incorreto. Meu Deus do céu. Então, assim como Goebbels, na Alemanha do bigodinho, determinava o que podia ou não ser escrito, lido, falado e visto, a juíza proibiu que o Léo Lins faça piada sobre raça, sobre preferência sexual, sobre regionalismos, enfim, todas essas coisas que podem afetar os mimizentos do Brasil. Essas pessoas que se dizem minoria, que são vulneráveis, mas que parecem cada vez mais poderosas. Eu já estou de saco cheio disso. Aposto que você também tá, né?
Eu não sou fã desse tal de Del Lins, eu juro para vocês, eu não sou fã desse cara. Mesmo me considerando uma pessoa bom-humorada, eu não rio com todos os humoristas, né? Nem todos eles conseguem arrancar de mim uma boa gargalhada. Se eu não gosto, eu simplesmente não dou audiência, eu não leio, eu não consumo nada. Eu faço isso com atores, com músicos, com jornalistas, políticos. E acho sim que o brasileiro consegue diferenciar um xiste, uma troça, uma piada, de um discurso de ódio. Como eu falei no início, né, das farmácias, que parecem ser hoje o negócio que mais prospera no Brasil doente em que vivemos, eu vou concluir esse vídeo com o maior dos humoristas cearenses, o gigante do humor brasileiro e com certeza absoluta, um dos maiores humoristas do mundo, Chico Anísio. Ele fala sobre humor e censura no Brasil. A Escolinha é o único programa educativo da televisão brasileira, porque é o único programa que realmente ensina alguma coisa na televisão brasileira. Quando eu pergunto quem foi fulano e alguém não sabe, eu olho para a lente e digo, fulano foi isso. Então, quem quiser aprender, aprende na Escolinha, nada fica sem resposta. Em segundo lugar, eu sempre achei exacerbada essa crítica de que era um programa pornográfico. Acho que qualquer coisa, quando envolve homem e mulher, eu acho que até é uma boa nos dias de hoje. Até é uma boa. Piada de duplo sentido, ou até uma piada mais pesada envolvendo o relacionamento de homem com mulher. Mas o problema do Seu Peru é que estava muito homossexual demais. Ele trocou a frescura pela viadagem, o personagem. E aí, qual é a diferença entre um e outro? É porque a frescura é uma coisa do painho e a viadagem é uma coisa mais pesada. Já havia piada de meu bofe, não sei e tal. Não era por aí. Como o Seu Peru é um personagem que eu gosto muito e tal. Não é um preconceito de sua parte? Não, de modo algum. Eu fiz 3 ou 4 pessoas fazer o Marmo Carrara, que era os meus olhos, coisa de mel. É ótimo. Fazer o Haroldo, não lembra do Haroldo? Eu falei, o pai, você não lembra de pai? Então, se eu faço esse personagem, como é que eu vou ter preconceito? Eu sou um preconceituado, porque sou nordestino, e o nordestino sofre o mesmo preconceito que o negro. Não serve o nordestino rico em novela? O nordestino é motorista, é o cara que aguja o jardim. Eu sou... Então, como é que eu vou ter preconceito? Isso é um absurdo, isso é uma coisa tão absurda quanto dizer que eu sou megalomaníaco. Então. Já tenho um personagem pronto por Orlando Drummond fazer e estou estudando uma maneira nova de fazer o Seu Peru apenas com as frescurinhas normais. E quanto à censura, ela é abjeta, a censura não existe. A censura é um cerceamento da criação, não posso concordar com ela. Eu peguei o Estado Novo, peguei Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também? Peguei Dutra. Foi a pior época, né? A ditadura foi a pior época, porque qualquer censura é ruim, né? Quer dizer, foi ruim no rádio no tempo que tinha o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, já era ruim no rádio. Cortaram coisas absurdas, né? Me lembro que um dia eu escrevi Auriverde, Pendão da Minha Terra, que é a brisa do Brasil, beijo e balança, o censor cortou beijo e balança. Quer dizer, eu acho... Tive que ir lá para explicar que aquilo era do Cássio Alves, não era meu, não tinha culpa. Sabe, cortaram coisas, eu botei... Você vai para a Europa, vê se consegue uns afrescos de Rafael. Aí cortaram afrescos, o cara pôs uma puxadinha e disse, diga, rapazes de maus hábitos. Sabe, uma coisa tão absurda, as pessoas que censuravam eram tão... A ignorância. Nessa época da ditadura, foi quando nasceu o Chico City. Então tentei botar uma moeda especial, seria o romão. Um romão valia 2 cíceros, um cícero valia 4 florianos e tal. E fui proibido. Houve o problema dos prefeitos que fizeram uma queixa, por causa do Canavieira, que era ladrão e tal, e eles se defenderam que não havia prefeitos ladrões no Brasil. E eu falei que Chico City não era Brasil. No Brasil, de fato, não há prefeitos ladrões, mas fora do Brasil, todos os prefeitos roubam. E eu tive que me defender do modo que foi possível. No meu teatro, por exemplo, o show, eu ia a Brasília e eu lia, era a coisa mais desagradável do mundo, porque eu lia o texto do teatro todo para 8 censores, assim... 8 censores? 8, com o pior humor premiere absoluta possível. Assim. E eu lia tudo aquilo para que eles soubessem como aquilo seria dito, porque uma coisa é um texto para ser lido
e outro é para ser visto e ouvido. Viu aí? Chico Anísio foi censurado na época do Getúlio Vargas, ídolo dessa gente que apoia essa gente que está no poder hoje em dia. Se esse pessoal acha que a censura será seletiva para sempre no Brasil, esse pessoal está muito enganado. Eu encerro dizendo: cada um de nós tem o direito de não gostar do que o outro diz. É assim na nossa casa, cara. A diferença de opinião é normal numa sociedade livre e democrática de verdade. Nesse caso, a melhor coisa é ignorar as bobagens que o outro fala e não aplaudir quem quer amordaçar a boca da pessoa. Não esquece que um dia essa mordaça pode calar você também. Um abraço, pessoal.